Obrigado, presidente. Quero cumprimentar Vossa Excelência, os presidentes que estiveram aqui das demais comissões. Presidente, eu acho que não poderia haver dia mais feliz para recebermos aqui o ministro José Eduardo Cardoso, a quem quero dar as boas-vindas, ao lado do ministro-chefe do GSI, general José Lito, seja muito bem-vindo. Cumprimentar o deputado Bittar, vice-presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia aqui da nossa casa. E, presidente, nós podemos repercutir e debater esse tema da espionagem à luz do pronunciamento da presidenta hoje na ONU. Não podia ter sido mais feliz a escolha dessa data, né? Primeiro, ministro Eduardo, porque nós, como brasileiros, sentimos muito orgulho daquilo que a presidenta disse hoje na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas. Como já disse um grande compositor brasileiro, a presidenta não teme falar grosso quando precisa falar grosso, ser firme com quem precisa ser firme. Ao contrário do que alguns anos atrás a gente via na política externa brasileira. E é isso que faz com que o Brasil seja respeitado. A coragem de dizer aquilo que precisa ser dito. A presidenta hoje lá disse, por exemplo, não apenas indiretamente, mas diretamente, fizemos saber ao governo norte-americano nosso protesto, exigindo explicações, desculpas e garantias de que tais procedimentos não se repetirão. E fez muito bem a presidenta da República de adiar a visita diante da total ausência de respostas a essas questões, tanto em relação ao que houve, quanto um pedido de desculpas, que era o mínimo que se esperaria numa ocasião como essa, quanto um compromisso de que isso não se repetirá. Não tivemos nenhum desses três pontos. Como manter uma visita de Estado nessas condições? A presidenta fez muito bem, e me estranha que isso seja chamado de eleitoreiro, não é? Se ela não tivesse desmarcado, diriam, se acovardou. Como ela teve a coragem de adiar, infelizmente se diz, é uma atitude eleitoreira. Foi corretíssima. E mais do que isso, ministro, a presidenta foi muito feliz quando citou as três frentes de atuação do nosso governo nessa questão. Primeiro, a adoção de legislação, inovação na legislação, como Vossa Excelência citou há pouco. E o primeiro ponto citado por Vossa Excelência foi o Marco Civil da Internet. Em segundo lugar, a Lei de Proteção aos Dados Pessoais, que Vossa Excelência prepara com os demais ministérios do governo. E o terceiro, a Lei de Proteção ao Estado Democrático, que Vossa Excelência também anunciou nessa tarde aqui. Então, legislação, tecnologias e mecanismos para evitar a interceptação ilegal. Do ponto de vista da legislação, a presidenta propôs um Marco Civil Internacional. Eu queria falar da minha alegria de ouvir a presidenta dizer isso na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas. Ela tem autoridade, ministro, para falar isso, porque o projeto de lei que ela enviou a essa casa, assinado também por Vossa Excelência, o Marco Civil da Internet, é considerado, em muitos países, inclusive nos mais desenvolvidos, uma referência mundial positiva de legislação sobre a internet. Eu já fui convidado para falar na Universidade de Harvard, no Berkman Center for Internet and Society, sobre o Marco Civil da Internet, e o Marco Civil foi extremamente elogiado lá em Harvard. Eu fui falar em fevereiro num evento organizado por uma agência do Ministério das Relações Exteriores britânico sobre liberdade de expressão na rede. E o Marco Civil foi extremamente elogiado num seminário que tinha representantes de 24 países de todos os continentes. Portanto, o Brasil está bem nesse debate mundial, porque tem um projeto extremamente ousado, progressista, e aqui no Brasil, apoiado por toda a sociedade civil brasileira, pelos mais diversos segmentos econômicos que trabalham com a internet, menos um setor. E não é aceitável, ministro, que por causa da resistência desse setor, a Câmara continue adiando essa votação. O Brasil precisa fazer o seu dever de casa. A presidenta pôde falar de um Marco Civil Internacional, porque o papel dela ela cumpriu. Ela mandou para essa casa o projeto de lei do Marco Civil da Internet e recentemente pediu urgência constitucional. Eu espero que a Câmara não aguarde a pauta ser trancada pelo fim do prazo de 45 dias para que o Marco Civil seja votado. Não dá mais para adiar essa votação pela resistência de um setor. Não é aceitável isso. Quando não há consenso no parlamento, se vai para o voto. E quem tiver mais voto ganha. E cada um assuma a sua responsabilidade diante da população pelo que votou. Quem votar a favor dos internautas, diga votei a favor dos internautas. Quem votar contra, diga votei contra. E assuma a sua responsabilidade. Agora, adiar indefinidamente isso não é razoável. Eu penso que
E aí, presidente, eu acho que a gente deve fazer um apelo aqui para a nossa casa, colocar em pauta esse projeto, enfrentar esse projeto, cada um defender as suas posições e, com isso, cumprir a nossa parte desse debate, a parte do Poder Legislativo, que é aprovar o Marco Civil na Câmara e mandá-lo para o Senado. E assim, presidente, eu concluo terminando dizendo o seguinte: recentemente eu estive no Senado participando de audiência pública do Senado sobre o Marco Civil da internet. O Senado já quer começar a discutir o Marco Civil e a Câmara não solta. Não termina o debate. O Senado pede, mandem para cá o projeto, nós queremos também dar nossa contribuição e a Câmara não aprova. Vamos fazer o nosso papel, aprovar o Marco Civil. Ministro, a presidenta foi muito feliz, falou de liberdade de expressão na rede, privacidade, proteção de direitos humanos e neutralidade. Os pilares do Marco Civil. Portanto, coerência total entre o que ela pretende fazer aqui no Brasil, com o apoio de toda a sociedade brasileira, e aquilo que ela propõe para a governança mundial da internet, uma governança democrática, transparente e multilateral, multiparticipativa. Parabéns, transmita, por favor, a presidenta, o nosso orgulho dela, do discurso dela, e vamos continuar trabalhando pela segurança dos brasileiros, para que o Brasil tenha, finalmente, o Marco Civil da internet pronto para votar um ano, e até agora não apreciado por essa Câmara.